but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Oi, gente. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vocês não parecem que está em tempo de festa, gente? Que é isso? A gente está celebrando algo muito importante. Vocês têm que estar felizes, muito felizes, né? Tem que estar muito feliz. Quero agradecer a equipe da adoração que ministrou hoje. Obrigado, queridos, pelo coração de vocês. Cadê o Djalma? Tá no Kids? Depois eu falo, então. Ai, gente, que calor. Que saudade do frio. Tava olhando uns videozinhos de... Nossa, exatamente. Olha aí, que lindo. Nossa, mexe, dona Dê. A senhora sabe que mexe com o meu. Tava vendo uns vídeos de Nova York, gente. Para quem não sabe, acho que esse é o maior sonho que eu tenho. Depois de ter uma casa na praia, apesar de não gostar de calor. Gente, um dos maiores sonhos que eu tenho é de passar o Natal em Nova York. E eu estava vendo uns vídeos de como tá lá agora. Gente, que coisa linda, né? Ai, meu Deus, coisa linda. O Senhor faz uma arte. O Senhor é muito artista. Oh, Senhor, como o Senhor é artista. Muito obrigado, Rê, porque o calor não tá de brincadeira. Vocês estão bem, queridos? Vocês estão felizes? É pra gente estar, gente. A gente está numa época tão maravilhosa. Uma época tão linda. Eu sei que todo ano é maravilhoso. Todos os dias são maravilhosos. Mas essa época, particularmente, quem me conhece sabe que eu amo de paixão. Eu começo a celebrar o Natal pelo menos uns 45 dias antes. Nossa, eu gosto de decorar a casa. A minha árvore de Natal bate no teto, porque eu fiz o coitado do meu marido comprar a long time ago, né, amor? Mas ele comprou a árvore dos sonhos, porque meu sonho de criança era poder subir na escada para finalizar a árvore de Natal. A minha é assim. Eu amo demais, amo demais. É uma época muito especial, uma época que mexe muito com o meu coração. Primeiro porque é o aniversário do nosso amado Jesus. Né? A gente sabe que ele não nasceu nessa época, mas foi uma época determinada para que a gente celebrasse esse dia. E a gente precisa e deve celebrar esse dia. A gente tem que se alegrar da forma correta, mas a gente tem que se alegrar. A gente também não pode ser religioso, não pode pôr pisca-pisca, não pode sim. Desde que o seu coração não esteja naquilo, certo? Desde que o seu coração não esteja nos objetos de decoração ou na comilança da ceia. Mas é muito importante a gente celebrar com alegria. Eu vi um vídeo esses dias do chileno, ele é um missionário,
E ele estava mostrando de um determinado lugar como eles comemoravam o Natal. E era uma festona. Porque eram cristãos reunidos celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus. E a gente deve celebrar, a gente deve se alegrar. A gente não deve se esquecer qual é o verdadeiro motivo de celebrarmos. Amém? Porque, sabe, queridos, o Natal, ele traz a glória do nosso Deus. Ele traz paz para os homens na terra. E ele traz a glória de Deus que enche os céus. E não existe, não tem festa de aniversário sem celebrar o aniversariante, é ou não é? Não existe. Eu te convido para ir no meu aniversário, mas eu não estou no meu aniversário? Como que é isso? Uma festa de aniversário para mim, sendo que eu não estou? Então, quando você estiver ali no seu momento com a sua família, com os seus amigos, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo e o Deus Pai, precisa e deve estar presente. Precisa e deve ser lembrado. Precisa e deve ser glorificado. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 2:8. Nós vamos ler até o 14. Almeida Revista Atualizada, meninos. Vamos lá. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Diga comigo, boa nova de grande alegria. Que o será para todo o povo. 11. E que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Pode fechar os seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado pelo maior presente que nós poderíamos receber, que é o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu o seu Filho para nos salvar, para nos reconciliar contigo e para caminhar conosco. Senhor, obrigado por essa época tão especial, tão maravilhosa. E nós queremos jamais nos esquecer, nunca nos esquecer, de que o verdadeiro motivo de adorarmos o Senhor, de celebrarmos o Natal, é esse que trouxe boas novas e grande alegria, o Salvador, o Cristo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tem o nome Glória a Deus nas alturas. Você pode dizer comigo? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Aqui nessa passagem, Jesus havia acabado de nascer. E ali havia naquela mesma região pastores. Olha que interessante. O pastor de todos os pastores havia acabado de nascer e o anjo vai exatamente falar isso àqueles pastores que estavam pastoreando aquelas ovelhas. E quando ele aparece, a princípio eles ficam temerosos, eles ficam com medo. Imagina uma grande luz, a glória do Senhor chegar na nossa frente. Eu já tive experiências com Jesus que eu achei que eu ia morrer. Imagina ver a glória, a luz do Senhor ali.
E ali eles se encheram de medo, de temor, mas o anjo falou: não tema, não tenha medo, porque eu trago uma boa nova, uma boa notícia, que vai deixar vocês muito felizes, o povo ficará muito feliz. Mas nasceu o Cristo, nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus nasceu. Aleluia! Naquela época, o Natal foi bem diferente, né? Não teve holofote, não teve pisca-pisca, bolinhas coloridas ou uma bela ceia. Não. Ele veio numa manjedoura, onde os animais ali comiam, ou seja, um lugar mal cheiroso, né? Um lugar muito provavelmente muito sujo. Sem holofote nenhum, ele não teve nenhuma hospedagem para si. O que será que iluminava aquele lugar? Um pequeno candeeiro, talvez. Sem glamour. Sem fotografias, sem aplausos, sem ser ovacionado. Simples. Sem sequer uma roupa, mas enrolado em faixas. Esse é o nosso rei. Esse é o Rei dos judeus. Esse é o Cristo Senhor. O que trouxe a boa nova é esse. Sem glamour, sem brilho, sem holofotes, mas sendo Ele mesmo a própria luz. Sendo Ele mesmo o próprio holofote que ilumina os nossos caminhos. Sendo Ele mesmo o caminho. Mas os homens não deram prestígio a quem realmente merecia prestígio. Parece que hoje em dia está igual antigamente. Mas sabe quem celebrou? Os céus. Os céus ficaram entusiasmados por causa do Deus que se fez homem. Por causa do Verbo que se fez carne. Em João 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ele não precisava de holofote nenhum. Ele é a própria luz. Ele é a luz dos homens. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. Ele não podia, de fato, nascer em holofotes. A gente não precisa iluminar onde já tem luz. Ele não precisaria iluminar onde já tem luz. Ele é a própria luz. Em Apocalipse 22, se não me engano, diz que quando ele vier, não haverá mais sol, não haverá mais lua, não haverá mais templo, porque ele é a luz. Ele vai iluminar o dia, ele vai iluminar a noite, e ele é o próprio templo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Os céus se alegraram, os céus cantaram. Põe de novo para mim. Glória a Deus nas alturas, porque eles sabiam quem era esse Deus. Eles sabiam quem era essa criança. E o Rei dos Reis se fez servo. E os céus não puderam contê-lo.
Aquele que nem os céus dos céus pôde contê-lo, se esvaziou. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa em que edifiquei. Nem os céus, queridos, puderam conter o Senhor de Jesus de vir cumprir a vontade do Pai. Nem os céus puderam evitar que Jesus nascesse. O Rei dos Reis se fez servo. O Rei dos Reis, o céu não pôde contê-lo. Olha a grandeza do que é a celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus. Olha a graça, a alegria que é podemos celebrar o nascimento do Senhor Jesus, queridos. Aquele que é glorioso, Deus Criador do universo, se fez bebê, se vestiu de faixas, se vestiu da pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade e chorou a nossa lágrima. Ele chorou como qualquer bebê. Ele precisou ser amamentado como qualquer bebê. Ele precisou ser carregado como qualquer bebê. Olha a grandeza do nosso Deus. Para esse mundo é loucura dizer que esse Deus é grande. Mas para nós precisa ser a nossa glória. Ser o menor, queridos, precisa ser a nossa glória, porque o menor na terra é maior no reino dos céus. E ele sentiu a nossa dor. Isaías 53, 2 diz assim: porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Humilde. O nosso Deus era um Deus humilde, que criou o homem e se fez como homem. Habitou como homem na terra, sentiu as nossas dores, chorou as nossas lágrimas, sofreu, foi humilhado, foi rejeitado. Como não se lembrar o nascimento desse Deus? Como não celebrar a grandeza do nosso Deus? Como não nos alegrarmos? Como não? Sabe, eu lembro que os natais, antigamente, eles eram muito mais fervorosos, né? Na minha casa não é assim, né? Sempre é fervoroso. Sempre é muito alegre, porque eu faço questão disso. Mas se a gente for lembrar, se a gente for pensar, era ou não era mais caloroso? Fazia ou não fazia mais sentido? Mas o que mudou? Foi Deus? Ou foi o homem? Eu estava mandando mensagem para o P hoje de manhã para falar acerca da ministração, do pop-up, e eu lembro que enquanto eu estava pensando no título e um pouquinho no pop-up, eu lembrei da árvore de Natal da minha avó. A minha irmã me zoa demais, gente, porque eu lembro de umas coisas cabulosas. Eu lembro de coisas de quando eu tinha 1 ano e meio, para vocês terem ideia. Primeira vez que eu falei isso pro meu pai, ele ficou em choque, porque eu achava que era um sonho, e não era um sonho. Era uma memória. E ele falava: menina, você não é normal. Não é possível que você lembra disso. Você tem 1 ano e meio. Mas eu lembro de coisas muito importantes da minha infância. E eu lembro da árvore de Natal da minha avó, que era branquinha, e ela colocava as bolinhas de vidro. Um ano era vermelha, no outro era rosa.
com aqueles pisca-pisca que vinha preso no papel, assim, a Paty tá rindo porque ela sabe qual é, né, Paty? Aqueles coloridos que quebrava, machucava os dedos para... Ai, gente, era um terror. Não existia LED nessa época, tá, gente? Mas eu sou novinha. E eu lembro que ela pegava os cartões que ela recebia, que tinha esse hábito, né, de entregar cartões pelo correio, dos amigos. E os cartões todos eram com temas bíblicos. Era um presépio, eram os 3 reis magos, eram os anjos adorando. E essas coisas foram se perdendo, porque foi se perdendo o verdadeiro sentido do Natal. Virou uma época muito capitalista, né? Muito de comilança, que é uma delícia, mas não é só isso. É isso também, mas não é só isso. Faz parte, isso faz parte. E eu me lembrei que era tão viva a presença de Jesus, ainda que nós não o conhecêssemos de verdade, né, irmã? Mas ele sempre estava lá de uma forma ou outra. Ele sempre estava lá de um jeitinho ou de outro. E a gente não pode, queridos, nos esquecer. Nós não devemos nos esquecer. Talvez você tenha uma família que conhece Jesus só de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Essa é uma grande oportunidade que você tem de revelá-lo aos seus familiares e amigos. Pode ser que vai dar uma vergonhazinha de você de repente falar: gente, hoje é aniversário de Jesus. Que alegria, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Vamos fazer uma breve oração? Independentemente de que religião que o seu amigo, que o seu parente siga, lembre-se dele, de qual é o verdadeiro motivo da gente estar aqui. Quando você estiver sentado à mesa com a sua família, lembre-se do aniversariante. Lembre-se do homem humilde que ele é. Lembre-se de onde ele nasceu, o que ele viveu e o que ele fez por mim e por você e de onde ele está agora. Porque a gente não sabe se a gente vai ter mais um Natal. Pode ser que a gente tenha, pode ser que não, pode ser que ele volte antes do Natal, pode ser que ele volte depois, a gente não sabe. Mas não perca essa oportunidade tão gloriosa, onde os corações estão mais sensíveis, é ou não é? A gente nessa época, a gente fica muito sensível. Gente, minha irmã que lute. Porque às vezes eu lembro de coisas da infância e da família, e aí eu falo: eu estou chorando em casa. Por que, sua doida? Porque eu lembrei disso e disso e disso. Porque é uma época que mexe muito com o nosso coração, porque é uma época muito espiritual, gente. Ela é totalmente espiritual, essa época. Totalmente. Então mexe com as nossas emoções. O mundo espiritual fica agitadíssimo. Satanás quer roubar Jesus da cena de qualquer jeito. É acidente em cima de acidente. É alagamento. É nevasca. Essa época é uma época muito maravilhosa, mas é uma época muito difícil. Porque Satanás quer roubar a atenção. Ele quer o holofote para ele. Mas Jesus não precisa de holofote. Ele é a própria luz. E as trevas não permanecem, não prevalecem contra ele. Então, querido, eu quero te encorajar a você celebrar Jesus e cantar glória a Deus nas alturas, junto com os anjos, junto com miríades e miríades de anjos, celebrando aquele que nos trouxe boas novas, aquele que nos trouxe alegria, aquele que nos trouxe paz. E eu não quero... E o Espírito Santo não quer de jeito nenhum que você saia da mesma forma que entrou e que você celebre o Natal de qualquer jeito. E não digo de forma religiosa, querida. Eu não estou falando... Se você quiser fazer um culto, faça. Se você quiser cantar um louvor, cante. Mas a gente manifesta Jesus em coisas simples, queridos. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então não permita que se perca o verdadeiro sentido e motivo do Natal. Porque Ele é glorioso. Deus
Criador do universo. Ele é maravilhoso. Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53:4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. Ele foi ferido por Deus, queridos. Não foi Satanás que matou Jesus. Foi Deus. Foi o meu e o seu pecado. E o Senhor entregou Ele para que Ele morresse e salvasse, perdoasse os nossos pecados. Jesus aceitou se submeter ao próprio Deus e a carregar sobre si os nossos pecados. Por isso que Ele sentiu só naquela cruz. Porque o Senhor não compactua com o pecado. E apesar de Jesus não ter pecado algum, Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso Ele sentiu só. Porque ali naquele momento Ele estava carregando o pecado do mundo inteiro. E o Senhor não pactua com o pecado. Então Ele se sentiu só. O Pai o deixou naquele momento. Porque Ele estava carregando o meu e o seu pecado. O Criador do universo, o arquiteto do universo, ficou longe do Pai. Imagina a dor do filho. Isaías 53:12. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porque quando derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Ele estava ali como um transgressor, mesmo não tendo pecado nenhum. Contudo, levou sobre si o nosso pecado de muitos, o pecado de muitos, e pelos transgressores Ele intercedeu. Além de carregar o meu e o seu pecado, Ele orou por nós ali. Ele intercedeu por nós ali. Ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos o quê? A vida eterna. 1 João 5:11. Eu gosto de ler a Bíblia, tá, gente? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? No seu Filho. A vida eterna está em quem? No seu Filho. Aquele que nasceu enrolado por faixas numa manjedoura. A vida está nele. Deixa eu te falar. Não existe nenhum outro mediador entre eu, você e Deus. Somente Cristo. Somente Cristo pode nos salvar. A van não pode se salvar. O presbitério dessa igreja não pode te salvar. O presbitério da igreja do mundo não pode te salvar. A placa da igreja não pode te salvar. Os milhões de cultos que você foi, não pode te salvar. As conferências, também não. As ministrações que você fez, que você pregou, também não pode te salvar. As almas que você ajudou, que você salvou, também não pode te salvar. Só existe um que pode te salvar. É Cristo. E é pela fé. Porque pela fé sois salvos, para que vocês não se gloriem. João 6:47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Nossa, Van, mas não é todas as conferências, todos os eventos, todos os cultos, todas as danças, tudo que eu participo, todos os ministérios que eu faço parte? Não é. Não é. É quem crê nele que tem a vida eterna. E só Ele pode perdoar. Só Ele perdoa os nossos pecados.
Marcos 2:10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Os animais mortos, sacrificados, o sangue, a gordura, só cobriam os pecados. Era como esse tapete. A sujeira era jogada para que Deus não visse. Mas ela continuava ali. O Senhor Jesus não. Ele joga, sabe aonde? No mar do esquecimento os nossos pecados. A gente que fica lembrando deles. Só Ele nos reconcilia com Deus. Tudo é sobre Ele. Ele é a realidade de todas as coisas. Não é só um feriado histórico. AC ou DC, antes de Cristo ou depois de Cristo. Tudo começou já na eternidade. Porque a gente leu que nada do que se fez teria feito sem Ele. Ele fez todas as coisas junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele já estava lá. Quem almoçou com Abraão foi Ele. Ele já estava lá. Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Quando a gente celebra o Natal, a gente está celebrando o Criador do universo. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se fez teria sido feito. João está escrito isso. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Por isso os céus não pode contê-lo. Apesar do céu ser infinito em tamanho, que a gente não consegue mensurar, apesar da ciência estar cada vez crescendo mais, cada vez conhecendo mais e cada vez tendo mais certeza de que Deus é Deus, os céus foi Ele quem criou. Ele se fez menor para caber nos céus. Por isso os céus não pôde contê-lo. Então, todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, seja elas quais forem, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele. Ele criou a terra. Tudo bem, Ele criou a terra para os homens, mas é primeiro para Ele. Primeiro é para Ele. É dele todas as coisas. Eu sou dele, nós somos dele. Tudo que Ele criou é dele, seja visível, seja invisível. Tudo foi Deus quem criou. E tudo é tudo, viu, gente? Acreditem ou não. Hebreus 1:3, sustentando todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Gente, como que a gente não celebra? Como que a gente não fica feliz nessa época? Eu estava meio xoxa esses dias. Aí eu vi algumas coisas. Eu falei, Senhor, como eu sou ingrata, né, irmã? Estou falando isso que eu compartilho com ela. Nossa, irmã, tá tão difícil. Nossa, irmã, meu Deus. Meu Deus. E aí eu vi uma coisa assim. Uma reportagem triste. Algumas. Eu falei, meu Deus, como eu sou ingrata.
Eu tenho uma família que me ama. Eu tenho uma filha que está ficando adolescente, linda, que é um amor de menina. Eu tenho um marido maravilhoso, lindo. Olha como ele é lindo. Fica. Ele não gosta jamais de ser o centro das atenções. Apesar de ser muito comunicativo, ele não gosta de ser o centro das atenções, tá, gente? Eu tenho uma irmã, gente, que eu vou te falar. Como eu sou apaixonada por ela. Ela é a minha pessoa. Eu tenho um irmão que é a coisa mais linda do mundo. Maravilhoso, cheio de tatuagem, alargador, malucão, mas ele é o meu bebezão. Ele foi meu primeiro bebê. Eu tenho pais e mãe maravilhosa, eu tenho os pais maravilhosos. Eu tenho tios e tias, primos e primas. Eu tenho uma casa para morar. Eu tenho comida para comer. Eu tenho saúde. Graças a Deus está todo mundo com saúde. Como eu sou ingrata. E aí eu falei, irmã, vamos reclamar mais não, hein? Combinado? Ela, combinado, irmã. Não vamos reclamar mais não. Vamos só agradecer Jesus. Porque, gente, a gente é tão agraciado por Deus. A gente passa por lutas, passa. Mentira se eu falar para você que, nossa, minha vida é maravilhosa. Não acontece nada de ruim. Se tiver assim, tem alguma coisa errada. Mas a gente é muito abençoado, gente. A gente pode cultuar. Na China, agora, eles não podem nem celebrar o Natal. A não ser escondido. E eles correm riscos enormes de serem presos, de serem mortos. Em tantos outros lugares, onde o Evangelho nem chegou, como a AP falou esses dias, onde eles choram com uma folha da Bíblia na mão. Em casa eu tenho mais de 10. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia no iPad, tem Bíblia na internet. Valentina tem 5 Bíblias lá, que ela estuda cada hora em uma. Sabe, nós somos muito ingratos. Eu sou muito ingrata. Porque eu tenho um Deus que me chamou, que me escolheu antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. Que olhou e falou assim, vem cá, menina de 18 anos. Eu vou pegar você. Eu quero você. Você não sabe de nada, inocente. Mas eu quero você. E foi assim com cada um de nós. Foi ou não foi? Com cada um de nós foi assim. Como que a gente não vai celebrar, meu querido? Como que a gente não vai se alegrar? Como que a gente não vai glorificar a Deus com a nossa família, com os nossos amigos? E aproveitar essa oportunidade para lembrar dele. Para lembrar do aniversariante, para convidar o aniversariante para estar com você. Ele foi prometido no Éden, querido. Semente da mulher. Foi a obra do Espírito Santo no ventre da agraciada Maria. Que veio para esmagar a cabeça da serpente. Tudo apontava para ele. O Pentateuco, os profetas, os juízes, os reis, tudo apontava para ele. Os patriarcas, a história, encontraram coisas sobre... Foi Esdras. Encontraram uma prova de um dos livros da Bíblia. E como é que era aqueles carimbos? Eram os carimbos, né? Que carimbava. Eu não vou lembrar direito. Depois eu vou estudar direitinho e eu posto para vocês verem. Estão cada vez mais encontrando provas da existência de Deus
das Escrituras, de que de fato aconteceram essas coisas na história, e tudo o que falava que ia acontecer, as profecias, estão acontecendo, queridos. Está nevando no deserto, cara. Ajuda a gente. Foi provado que antes de tudo existia, havia água. Olha aí. Isso está escrito no primeiro livro, no primeiro capítulo. De que existia água na face da terra. E aí a ciência comprovou que existia o quê? Água. Olha que interessante. Não é possível. Tudo. Não se trata de um feriado histórico. Se trata da verdade. Se trata da realidade. Tudo também retrata a volta dele, a vinda dele. Só tem coisa 13, gente, acontecendo. Coisa que você fala assim, não. É homem que acha que é bicho que acha que é homem. São umas coisas assim. Ele é absoluto. É maior do que os reis. Ele é maior do que os anjos. Os anjos que cantavam glória a Deus nas alturas. Todos os miríades e miríades de anjos. Ele é muito maior do que os anjos. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que os profetas. Em Hebreus 4 diz, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque os anjos são ministradores. Ele é o Filho de Deus. Ele é maior que as placas das igrejas. Ele é maior dos maiores. Por isso os anjos, totalmente diferente dos homens daquela época, deram valor por aquele menino que nasceu. O filho que o Senhor nos deu. No qual o nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel, renovo, Messias, o Cristo, o Salvador, o Senhor, que em breve voltará. Eu quero te convidar a se colocar de pé, porque assim como os céus se enchem de louvor e adoração, cantando glória a Deus nas maiores alturas, eu quero convidar você a se juntar com os anjos. Com essa consciência, com essa certeza de que sim, nós devemos celebrar essa data tão especial. Nós devemos celebrá-lo todos os dias. É ou não é? Mas nessa data especial, seja sensível aos corações que estão sedentos pela presença de Deus. A terra clama, os homens estão gritando para conhecer esse Deus ao qual nós comemoramos o aniversário dele, apesar de não ser o aniversário dele agora. Mas nós comemoramos porque ele é digno. Ele trouxe boas novas, ele trouxe alegria, ele trouxe salvação, ele trouxe perdão. Ele é o Criador do universo, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele te chamou, ele te amou e ele te fez parte da família de Deus. E você hoje é chamado filho. Hoje você é reconciliado com o Pai. Hoje você pode entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Pai. Hoje você é rei e sacerdote. Você pode orar pelas pessoas. Você pode orar por cura. Você pode orar por restauração. Você pode orar por salvação. Você pode orar por libertação, porque Ele te deu essa autoridade. E nós devemos celebrá-lo. Nós devemos adorá-lo. Porque Ele é herdeiro de todas as coisas. Porque quem fez o mundo, resplendor da glória do Pai.
Ele é mais excelente do que os homens. Ele tem mais excelente nome. Ele é o Filho de Deus. Todos os anjos o adoram e nós vamos adorá-lo também. Nós vamos glorificá-lo também. O seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade e justiça está em suas mãos. Céus e terra são as obras de suas mãos. E Ele está, neste exato momento, assentado à destra do Deus Pai. Vivo, ressurreto. O judeu que foi morto está vivo e ressurreto. E está aniversariando. E nós devemos celebrar o nome santo dEle. Nós devemos nos alegrar, nós devemos estar cheios de gratidão. E não se trata de holofotes, não se trata de luzes, não se trata de eventos, não se trata de Papai Noel, não se trata de árvore de Natal, não se trata de ceia, se trata do pão vivo que desceu dos céus. E quem não bebe, não toma e não come do meu corpo, não faz parte comigo. Não tem parte comigo. Então eu quero com você celebrar e cantar ao Senhor. Vamos juntos?